Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso de Angular. E agora nesse vídeo a gente vai mostrar aqui como faz uma lista de heroes. Então vamos lá. Pessoal, aqui eu tô com o Visual Studio e o browser aqui do lado para facilitar cada atualização que a gente for fazendo para a gente ir acompanhando. E o que a gente vai criar aqui é uma lista fictícia que a gente vai mostrar no nosso browser. Então, aqui no nosso projeto, a gente vai clicar com o botão direito em cima da pasta App. A gente vai em New File. E aqui a gente vai colocar o nome, vou novamente aqui, perder o foco. E aqui eu vou colocar um nome, por exemplo, mock-heroes.ts. E aí, qual que é a ideia aqui? E aqui dentro do projeto, então a gente vai criar uma lista de heroes. Então a gente vai criar, né, uma constante, vamos chamar de heroes. E aqui vai ser uma lista de heroes, né? Então a gente criou uma interface chamada hero. Então eu vou dizer que essa lista nossa é do tipo hero. Então ele já importou o hero, que é aquela interface que nós criamos. Então esta constante ela é do tipo array. Então agora eu vou ter um array de hero. E aí agora a gente vai dar um igual. A gente vai colocar agora abre e fecha colchetes. E aqui dentro a gente vai colocar a nossa lista. Então vamos começar. Lembrando que a interface tem um ID. Aqui a gente vai colocar um. E temos um name, que aqui a gente vai colocar, por exemplo, vamos lá, colocar aqui Wolverine. E aí, pessoal, se eu juntar aqui as teclas, né, Alt, Shift, colocar para baixo, eu posso criar uma quantidade, colocando para baixo, eu crio a quantidade que eu quiser. Então, deixa eu ir mudando aqui o ID. E aí, pessoal, vamos embora, vamos criar aí, ó, quantidade, os nomes que vocês preferirem. Então, uma vez que vocês criarem aí a sua lista, a gente tem que lembrar que a gente tem que colocar aqui um export antes de const, para que a gente possa importar este arquivo aqui em qualquer outro lugar do nosso projeto. Então eu vou salvar, e lembrando aqui que pelos plugins que eu tenho, e pelas configurações que eu tenho aqui no Visual Studio Code, ao salvar ele já formata para mim. Então, por exemplo, aqui eu estava sem o ponto e vírgula, vamos supor que estava assim desordenado. Então, a hora de salvar, ele já faz essa arrumação aqui para mim, que eu acho que acaba poupando tempo. Não que a gente vá fazer de forma desordenada, mas é que às vezes ocorre da gente esquecer alguma coisa e o salvar já nos ajuda nesse processo. Então, agora que a gente fez isso, voltando aqui na estrutura do nosso projeto, a gente vai abrir o Heroes, que é o component que nós criamos. Então, vamos abrir o arquivo lá, o component dele, que é o arquivo TypeScript. E aí, deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Tá. No caso, quando a gente cria na linha de comando algum component, ele já cria uma estrutura inicial tendo um construtor vazio e um onInit vazio. Então, neste momento aqui, a gente por enquanto não vai usar isso, então eu vou poder tirar essa implementação. Consequentemente, eu vou tirar esse ngOnInit e o construtor, porque a gente vai usar isso aí só no futuro. E aqui em cima, por exemplo, no import, ele já fica de uma cor acinzentada, que a gente pode tirar, ou no meu caso aqui, se eu salvar, ele já vai excluir, porque já não tem nenhuma referência aqui dentro desse arquivo. E eu vou criar agora, olha só, uma propriedade chamada heroes, que ela vai receber
os heroes que nós acabamos de criar, que é nossa lista fictícia, que vem lá do Mock Heroes. E aí, o que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai pegar esta listagem aqui de heroes e mostrar lá na nossa página. Então, pessoal, o que a gente vai estar fazendo aqui? Vamos abrir o arquivo, o template. Então, é heroes component HTML. E aqui eu vou dar Enter para a gente colocar logo aqui no início. Então, eu vou colocar aqui ó, um H2, vou chamar de My Heroes. E aqui embaixo eu vou colocar uma lista. E essa lista vai ser o seguinte, aqui dentro tem os itens, né? E aqui dentro de cada um deles a gente vai colocar, olha só. Aqui eu vou ter o hero.id e aqui o hero.name. Então aqui a gente está colocando um título e uma listagem. Então no HTML a gente coloca o L, que é para cercar o LI. Então cada item vai cair dentro aqui do LI. E aí agora o que nós vamos fazer é usar uma diretiva nativa do Angular para a gente poder mostrar uma listagem. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai aqui dentro do LI, a gente coloca asterisco ng for, coloca o igual, coloca aspas duplas. Então a gente vai fazer uma repetição dentro do LI. Então ele vai se repetir pela quantidade de heróis. E aí a gente tem o let. O let no JavaScript ele é como se a gente estivesse criando uma propriedade que ela vai poder ser alterada. Quando a gente cria alguma coisa como const, então ela é uma constante, então ela não vai mudar mais. E quando é um let, ele vai poder ser alterado. Então, por exemplo, quando a gente está aqui no nosso projeto e coloca aqui o hero, por exemplo, por padrão ele já é com let, ou seja, a gente pode alterá-lo dentro aqui desse component. Agora, se a gente cria alguma coisa como const, aí ela já não pode ser alterada. Então, olha só, voltando aqui para o projeto, eu vou criar então uma repetição aqui. A variável que vai receber a atribuição é um nome que eu coloco, que eu chamei aqui de hero. E aqui of heroes. Então, olha só, este heroes que a gente está usando aqui é exatamente o heroes que a gente criou aqui no nosso component, vindo lá do nosso mock. Então, nesta nossa repetição, cada item dos nossos heróis, né, da nossa listagem fictícia, cada item dele vai ser recebido pela propriedade aqui do nosso template chamada hero, e aí vou exibir aqui embaixo o hero ID e o hero name. Então ele vai fazer automaticamente para nós. E lembrando que essas diretivas, que são a diretiva nativa do Angular, a gente tem que colocar o asterisco antes, e no caso aqui é ng for. Então vou salvar esse arquivo. E aqui a gente vai agora, vamos rodar o projeto para a gente ver como é que isso aqui vai se apresentar na tela. Então eu vou salvar todos os arquivos, vou abrir o terminal, NGS, que aqui ele vai subir o nosso projeto, já subiu. E olha só, aqui no browser, lembrando, o endereço padrão é localhost 4200. Então eu vou dar Enter ali. E olha só que legal.
Agora ele está mostrando a lista que a gente acabou de criar de dados fictícios com o seu ID e o nome. Então, essa aqui é uma forma que a gente usa muito, o ngFor, para fazer repetição dentro da nossa tela, do nosso projeto. E agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma alteração no nosso código, que eu quero que, ao clicar em algum herói aqui desta lista, para que ele seja automaticamente exibido aqui embaixo. Então, a gente vai ter que pegar um event bind, que é o nome que a gente dá quando a gente vai, ao clicar, ele pegar algum evento. E, no caso, vai ser o nosso evento de clique. Então, como que funciona isso aqui dentro do Angular? No nosso LI, que é onde que a gente quer clicar, a gente vai abrir e fechar parênteses e lá dentro a gente vai colocar o clique. E aí a gente vai vincular, né? É um event bind, a gente vai vincular esse clique a uma função, né? Um método dentro do nosso component. E o nome que a gente vai dar aqui é onSelect. E aí, dentro dele, eu vou passar um parâmetro, que no caso é o nosso hero. Então, olha só. O clique, ele também é uma propriedade aqui que o Angular traz isso para nós. Então, para a gente poder chamar um método dentro do nosso component, a gente coloca parênteses. E aqui eu estou chamando o nome do nosso método, que eu chamei aqui de onSelect, e eu vou passar um parâmetro para esse método, que o parâmetro é o hero. E esse hero que eu estou passando é o hero que está vindo aqui do nosso for. Então é como se a cada linha ele estivesse gerando um onSelect para cada hero que for da linha. Então agora ele está mostrando aqui o sublinhado em vermelho, que tem um erro, que a gente ainda não tem esse método criado. Então a gente volta para o nosso component. E aí a gente começa a colocar aqui embaixo o nosso primeiro método, que vai chamar então onSelect. E aqui ele vai receber um parâmetro, que é o hero. E aí, nesse caso, pessoal, o TypeScript, a grande vantagem dele é isso, a gente sempre deixar tipado as nossas variáveis, os nossos métodos, para que a gente consiga evitar erros, né, quando estiver executando o nosso projeto efetivamente em produção. Então, esse hero que eu vou receber, ele é do tipo hero. E o retorno do nosso método, ele vai ser void, ou seja, a princípio ele não vai retornar nada. E aí eu vou abrir e fechar as chaves para a gente poder fazer a implementação do nosso método. Se não me engano, aqui a gente poderia colocar function, não pode colocar não. Então, vamos deixar isso para lá. Então, quando a gente coloca um método, ele vai ter que ter algum parâmetro ou não, ele pode não ter parâmetro, então eu posso abrir e fechar sem nada, e ele vai ter que ter aqui um tipo de retorno. E aí o que a gente vai criar aqui? Vamos criar aqui uma variável chamada selected hero, que ela vai ser do tipo hero. E aí olha só, o Angular, quando a gente passar o mouse aqui em cima do Select Hero que a gente acabou de criar, aqui ele vai reclamar que o Select Hero ele não está sendo inicializado, e nem aqui diretamente e nem no seu construtor. Mas eu não tenho como iniciar o Select Hero, porque a gente ainda não clicou em nenhum. Então, uma forma que a gente faz aqui no Angular é colocar isso aqui é do TypeScript, a gente coloca uma interrogação. A interrogação está dizendo que, neste caso, o Select Hero ele vai poder ser, se a gente perceber aqui, ó, ou ela é do tipo Hero, caso a gente selecione algum,
ou ela é do tipo undefined, ou seja, é indefinido. Então, no caso nosso, ele vai começar então como indefinido, porque a gente não fez ainda nenhuma atribuição. E se a gente fizer alguma atribuição, ela terá que ser do tipo hero. Então, no nosso método, o que a gente vai fazer aqui dentro? Aqui, para a gente poder agora acessar o select hero, a gente vai ter que usar o this. O this significa que é no contexto da nossa classe. Então, no contexto da nossa classe, por exemplo, eu posso acessar o this.hero. Quando eu coloco ponto, o autocomplete já mostra o que eu posso atribuir aqui. Então, eu tenho o hero, que é esse aqui de cima. Eu tenho o heroes, que está recebendo aquela listagem nossa. Eu tenho o próprio onSelect, mas a princípio não é o caso nosso. E a gente tem o select hero. Então é ele que eu vou selecionar e vou dizer que ele é igual ao hero que está vindo aqui como parâmetro para nós. Então, voltando, a gente está aqui no nosso template, a gente fez uma repetição. Para cada item dessa repetição, eu estou chamando o método onSelect, passando o hero, que está vindo aqui, que a cada iteração ele muda para poder exibir. E neste momento, se eu clicar o mouse em cima de algum herói, esse hero vai vir para cá como parâmetro. E aí, dentro desse meu método, eu estou dizendo que o select hero, que é uma outra propriedade que eu criei, vai receber o valor desse hero que veio lá do nosso template. Então, dessa forma, eu tenho agora um herói selecionado. Então, para fechar aqui, a gente vai vir aqui no nosso template. E na parte que a gente tinha usado aqui embaixo, que é para mostrar os detalhes, a gente vai substituir então de hero para selected hero. Então, olha só, eu posso selecionar o hero e colocar aqui, né, no teclado Ctrl D, e aí ele vai selecionando os próximos. Então, eu posso agora editar de uma vez só. Então, nesse caso nosso, eu vou pegar só esses daqui, porque o outro ali é maiúsculo. Então, eu vou colocar aqui, ó, Selected Hero. E aqui embaixo a gente tem o name, né? Então, no input, a mesma coisa. Eu vou colocar aqui, então, ó, Selected Hero. E aí perceba aqui que ele está dando um problema, ele está mostrando para nós um problema, que o name ele pode ser indefinido. Por que isso? Porque como a gente fez o nosso selected hero com uma interrogação, então ele pode começar, ele começa na verdade de uma forma indefinida, ele começa como undefined. E se eu pegar undefined.name, ele não vai existir. Então, se eu salvar aqui, por exemplo, ó, perceba que aqui no nosso código já começa a dar um monte de problemas que não está de acordo. Deixa eu até melhorar aqui um pouquinho, diminuir. Então, ele está dando alguns problemas. E aí, como é que a gente pode resolver isso para que a gente não tenha esse tipo de problema? Então, o que a gente pode fazer, olha só. A gente vai colocar aqui uma div. Eu vou pegar o fechamento dessa div e colocar aqui no final. Ou seja, agora eu vou salvar. Então, todo esse bloco de detalhe do herói vai ficar dentro de uma div. Por quê? Por que eu fiz isso? Porque aqui a gente vai usar uma outra diretiva nativa do Angular. E é uma diretiva que é ngIf. Então, a gente está fazendo um if aqui, né? Então, esse if vai dizer para nós o seguinte, ó. ngIf é igual. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui a seguinte informação, ó, selected hero. Lembra que no início o selected hero vem como undefined. Então, undefined, se a gente colocar um undefined num if, ele vai retornar um falso para nós, né? Então,
se tiver alguma coisa no Select Hero, ele mostra o conteúdo aqui. Caso não tenha nada, ou seja, caso comece com undefined, ele não vai mostrar esse trecho aqui para nós. Então o if vai ajudar a gente. Perceba que a gente não tem mais o problema aqui que estava relatando antes, porque agora esse trecho todo ele vai ser exibido quando tiver um herói dentro do Select Hero. Então, se a gente salvar agora tudo, ele volta a funcionar. Porém, olha só, ele não mostra mais essa parte aqui de baixo, porque por enquanto o Select Hero ele iniciou como undefined. E agora olha que bacana, se eu clicar agora em Wolverine, ele mostra a parte de baixo. Se eu clicar em outro herói, olha que bacana, ó. Automaticamente ele vai alterando os valores ali de baixo, ou seja, ele vai mostrando os detalhes para nós. E olha só, a gente fez essa alteração de uma forma assim bem fácil e sem muito trabalho, e a gente conseguiu alcançar esse objetivo nosso de mostrar um detalhe do herói quando a gente tiver alguma coisa selecionada. E agora, para finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui uma forma bacana que o Angular tem, que a gente pode, por exemplo, estilizar um herói que a gente selecionou, por exemplo, para que a gente, ao clicar, a gente saiba na nossa lista quem que foi selecionado. Quero só lembrar que a gente vai adicionar o Material no nosso projeto, a gente ainda não o colocou, para que a gente faça um estilo bem mais bacana, bem mais bonito, vamos dizer assim. Só que aqui eu vou mostrar uma coisa bem simples, só para vocês terem uma ideia dessa forma que o Angular tem também para a gente poder fazer estilo. Então, qual que é a ideia aqui, ó? Eu vou colocar aqui, ó, class.selected. O que é isso daqui, ó? Deixa eu fazer para vocês entenderem. Eu vou colocar aqui, ó, hero igual selected hero. Deixa eu salvar. Então, olha só. O Angular tem, então, uma forma que a gente coloca aqui entre colchetes, que é o class. Então, o class, eu estou dizendo para ele o seguinte, ó, eu quero adicionar uma classe chamada selected, e aí dentro desse colchetes aqui, eu coloco um igual, e aqui eu coloco uma condição booleana. Então ele vai me retornar verdadeiro ou falso. Então olha só, iniciou o projeto. A gente deu um refresh aqui na tela. Ele vai ver se o hero da nossa repetição ele é igual ao selected hero. Aqui são 3 iguais, para a gente fazer uma verificação se eles são realmente iguais. Então, como o selected hero começa como undefined, ele não vai ser igual a nenhum. Se eu clicar em cima por exemplo, do Wolverine, nesse momento o selected hero vai ser igual ao Wolverine na repetição. Onde tiver o Wolverine, que é o primeiro caso, ele vai ser igual. E aí o Angular vai adicionar no LI uma classe chamada selected. Então, se eu clicar com o botão direito aqui, vamos dar uma olhada nisso. Ó. Eu estou clicando com o botão direito e vou em Inspect. E aí, olha só que bacana. Ó. Aqui então a gente tem a nossa listagem. Vou arrastar para cá para a gente poder enxergar um pouco melhor. Vamos aumentar um pouquinho. Olha aqui que bacana. Ó. O primeiro caso, que é o Wolverine, né? Aqui, então ele adicionou uma classe para nós automaticamente chamada Selected, porque foi o nome que eu dei para ela no nosso template. Se eu clicar, por exemplo, aqui em Homem-Aranha, o Selected vai sair aqui do Wolverine e ele vai entrar para nós aqui no Homem-Aranha, que foi onde a gente colocou. Então ele está fazendo essa verificação
se o selected for igual ao hero da nossa repetição. E por aí vai. Se eu colocar aqui em Capitã Marvel, a mesma coisa. Ele vai e coloca para cá. Então, agora o que a gente pode fazer? A gente vai colocar aqui de uma forma simples, tá? Um CSS para a gente poder estilizar qual que está selecionado. Então, vou fechar aqui o Inspect. Volta para cá. E aí vamos fazer o seguinte, ó, no nosso projeto a gente vai abrir o arquivo heroes.component.scss, que é o nosso arquivo aqui de estilos. E aí a gente vai colocar algo bem simples aqui, tá? Então a gente vai colocar, ó, ponto .heroes li ponto selected. E aqui eu vou colocar, ó, background color, vou colocar black e o color white. Vamos ver aqui se vai funcionar. Ainda não. Aí aqui, pessoal, olha só, voltando aqui no nosso template, ficou faltando eu colocar um class heroes. Então eu estou dizendo que o L, né, que ele está cercando o LI, é uma classe heroes. E aqui voltando para o nosso estilo, agora lá, ponto .heroes li.select. Então vou salvar aqui tudo. Então agora, olha só, quando eu clico em cima, ele já deixa marcado qual o herói selecionado. E a gente pode colocar no heroes.heroes, a gente pode colocar aqui o pointer, o cursor, na verdade, cursor pointer. Então eu vou salvar. E agora, ó, quando eu passar o mouse aqui em cima, lá, ele mostra a mãozinha, que é o pointer. E quando eu clico em cima, ele já mostra o selecionado. Então, é uma forma bem simples que a gente pode fazer para a gente adicionar um estilo. Então, só para recapitular, eu adicionei uma classe Heroes no UL. E aí nela eu coloquei para que o cursor seja mostrado como um ponteiro. No LI eu coloquei o class.select, então ele adiciona a classe select quando o selected hero for igual ao hero. E aí dessa forma a gente consegue agora clicar e ele mostrar selecionado o herói e o detalhe dele aqui na parte de baixo. Bom, pessoal, a gente aprendeu nesse vídeo muita coisa. O Angular ele ajuda a fazer coisas sofisticadas de forma muito fácil. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Um forte abraço.